Saudações cristãs, com a santa paz de Deus esteja em todos os vossos corações. Para quem não me conhece, meu nome é André Almeida e vocês estão no canal Sempre a Cristo Fiéis. Queridos irmãos, hoje Deus preparou, vou fazer aqui alguns vídeos contando umas obras que Deus tem feito na nossa vida, pela misericórdia de Deus. E hoje eu quero começar, irmão, contando uma obra simples que Deus tem feito na minha mocidade, mas pode ter certeza que vai servir de grande valia para muitos aonde esse testemunho chegar. Queridos irmãos, eu agradeço a Deus que quando eu era jovem, tinha meus 16 anos para 17 anos, morava eu numa casa muito humilde, muito simples, uma casa que quando você erguia a mão para cima assim, você colocava a mão no telhado, naquela telha de Eternite, uma casa baixa, uma casinha simples, irmão. Só tinha era um quarto, uma cozinha e um banheiro, uma casa muito pequenininha, simples. Eu e a minha mãe era muito provado materialmente falando na terra. Irmãos, eu agradeço a Deus que eu estava fazendo um almoço ali para minha mãe e eu e ela almoçar. Nós podíamos virar de ponta cabeça, irmãos, que não caiu uma moeda. Eu e minha mãe estava muito provado na terra. E eu estava cozinhando ali, irmão, um arroz para eu e minha mãe almoçar. E naquele dia, irmão, só tinha arroz e farinha para comer. Não tinha mais nada. E eu comecei a fazer o arroz ali, irmão, na cozinha. E eu tinha uma garrafa, irmão, uma garrafa de Coca-Cola, dessas de 1 litro. E na época, irmão, uma garrafa de Coca-Cola de 1 litro, na época, era R$1. Era muito barata, irmão, mas a situação era difícil naquela época. Não é igual hoje, que tem fartura. Hoje a Coca-Cola é barata, né? Hoje com R$1 você toma uma Coca-Cola, 2, 3, né? Hoje é fácil de você ter 1, 2, 3 reais, 10, 15, 20 reais. Hoje é muito fácil. Mas naquela época era muito difícil, irmãos. E eu tinha essa garrafa, irmão, de vidro de Coca-Cola guardado ali embaixo do meu armário. Irmãos, eu lembro que eu abri o meu armário assim embaixo. Acho que eu fui pegar alguma panela, não lembro. E eu vi aquela garrafa de Coca-Cola, irmão. E na minha mente eu falei assim. Olhei para cima, assim, pro telhado da minha casa. Falei, Senhor, quem dera se eu tivesse R$1 para tomar uma Coca-Cola, Senhor. Nesse calor que tá para mim comer com esse arroz aqui, com a minha mamãe. E comer essa comida que o Senhor preparou. Irmãos, falei assim na minha simplicidade, irmão. No meu pensamento, pensei com Deus. Quando eu terminei de cozinhar o arroz, irmão, bateu palma ali na frente da minha casa. Quando eu fui olhar, irmãos, era um irmão, um amigo meu. O irmão Tiago, irmãos, jovem também da época, que Deus deu a graça de anunciar o evangelho para ele. Irmãos, e o Tiago chegou e me falou com essas palavras: a paz de Deus, irmão André. Falei, amém, Tiago, tudo bem? Tudo bem, irmãos. Irmão André, eu falei, entra, Tiago. Aí ele pegou e entrou, irmão, dentro da minha casa. Ele falou assim para mim, irmão André, eu tava lá em casa e minha mãe chegou em mim e falou, e me chamou e falou, filho, toma essas moedas para você. Eu falei, mãe, eu não quero essas moedas. O que eu vou fazer com essa moeda? Eu não sei, filho, o que você vai fazer com essas moedas, mas pega para você. Eu não quero, mãe, eu não quero essas moedas. E a mãe dele insistindo com ele ali, irmão, para ele pegar aquelas moedas, ele não queria. E de repente uma voz falou dentro do coração dele assim, meu servo, vai lá na casa do irmão André, que ele está com desejo de tomar Coca-Cola. Santo Deus, irmãos. Deus tocou no coração dele para ele trazer aquelas moedas em casa para nós tomar uma Coca-Cola, irmão. Fui lá no supermercado, irmão. Subi correndo junto com o irmão Tiago. Compramos uma Coca-Cola de 1 litro. Deus preparou, cumpriu o desejo do nosso coração. E o nome de Deus está sendo glorificado. Irmãos, é uma obra simples, irmãos. Mas é nos simples detalhes que Deus trabalha na nossa vida, irmãos. Nas simples coisas, irmão, e nas grandes e nas pequenas, Deus supre a nossa necessidade. Basta a gente ter fé, irmão, e crer no poder de Deus. Porque, irmãos, a fé, ela é o firme fundamento de todas as coisas. E ainda que a sua fé seja um grão de mostarda, irmãos,
Deus cumpre o teu desejo. Glória ao nome santo do Senhor. Outra obra bonita também que Deus fez na minha vida. Uma obra simples também, irmãos. Mas quando congregava na minha mocidade, irmãos, quando eu era jovem, irmãos, não tinha tempo ruim, irmãos. Aqui na região onde eu moro, tem várias congregações, irmão, uma perto da outra, sabe? Sempre teve fartura nessa parte de servir a Deus. Irmãos, e quando chegava ao domingo, nós podíamos congregar cedo, de tarde e de noite. Tinha 3 cultos no dia, irmãos, no domingo. Então nós subíamos na reunião de jovens da Vila Martins. Quando era tarde, às 2 horas da tarde, nós ia congregar no Pirapitingui. E à noite tinha culto na Vila Martins também, ou tinha no Portal do Éden. Em algumas regiões nossas aqui, irmãos. Tinha culto próximo aqui, irmãos. Fora que tinha culto na cidade também, em várias congregações. Então, irmãos, era benção, rapaz, era benção. Aquele tempo lá, nós servia a Deus mesmo com vontade, sabe? Tinha aquela disposição para estar servindo a Deus, irmãos. Irmãos, e eu lembro, irmão, que eu tinha um sapato, e esse sapato, ele furou. O sapato furou, irmãos, não tinha condição de comprar outro sapato, porque aquele sapato foi Deus que preparou. E não tinha condição mais de comprar outro sapato. Irmãos, e eu ia congregar, irmãos, com o sapato furado. Eu colocava um papelão dentro do sapato. Colocava um papelão dentro do sapato e ia congregar, irmãos. E só que às vezes, irmãos, de vergonha, ou eu sentava lá atrás no último banco, ou eu ficava com vergonha de ajoelhar, porque meu sapato estava furado, irmãos. E os irmãos que estavam atrás de mim iam ver meu sapato furado, irmãos. Então eu ficava com vergonha, sabe? Ou eu sentava no último banco lá atrás, ou eu esperava os irmãozinhos ajoelhar primeiro. Quando eu via que eles estavam com o olho fechado assim, eu pegava e dobrava o meu joelho. E orar também meio escondendo o pé assim, sabe? Ou às vezes nem orava com vergonha, dependendo da ocasião. Mas eu ia congregar, irmão, mesmo assim, mesmo com o sapato furado, nós ia na casa do Senhor, não tinha tempo ruim não. Irmãos, eu lembro que um dia eu cheguei dentro da congregação e falei, Senhor, já não aguento mais usar sapato furado, já não aguento mais, Senhor, tá usando esse sapato furado, Senhor. E, Senhor, tem misericórdia da minha alma, Senhor. Prepara um sapato novo para mim, Senhor. As minhas roupas também, irmão, tava tudo provada, provada, roupinha, só Deus na misericórdia, irmãos. Irmãos, e eu lembro, irmãos, que minha avó tava morando lá na cidade de Porto Ferreira. Irmãos, e eu lembro que eu fui congregar e voltei para casa, irmão. Quando eu voltei para casa, irmão, entrei para dentro de casa, tudo bem. Daqui a pouco, irmãos, bateram lá na frente de casa, irmão. Bateram palma na frente de casa. Quando eu fui abrir, irmãos, era um irmão. Mas eu nunca tinha visto aquele irmão. Ele pegou, né, e falou, a paz de Deus, meu irmão. Falei, amém. Você é neto da irmã Albina? Falei, sou, irmão, sou neto da irmã Albina. Irmão, sabe o que aquele irmão fez comigo, irmão? Ele pegou, irmão, pegou eu no colo, irmão. Vocês não vão acreditar. Aquele irmão, ele me pegou no colo, que eu era tão magrinho na época, irmão. Pesava uns 60 quilos. Magrinho, fininho, irmãos. Ele me pegou no colo, ele falou assim, irmão, eu vim aqui, irmão, a mandado de Deus, porque Deus mandou eu vir aqui te visitar e eu queria te conhecer. Irmão, ele me segurou assim como se eu fosse um bebê, irmão. Ele me segurou no colo assim, me levou dentro de casa, irmão, no colo. Sabe? Daqui a pouco ele tava com uma caminhonete, irmão, com uma caminhonete grandona, foi descendo mais servos de Deus assim, foi descendo um irmão de um lado, outro irmão do outro, foi descendo mais umas irmãs, irmãos do céu. Aí, irmão, aquele irmão me levou dentro de casa assim, irmão, falando que o desejo dele era me conhecer, irmãos, e me levou lá dentro de casa no colo, irmãos. Irmãos, foi uma alegria, irmão, foi uma alegria imensa. Aí, irmãos, ele falou que o desejo dele era me conhecer, irmão. Que era um prazer me conhecer, que Deus amava a minha alma, amava a minha casa, irmãos. Irmãos, foi uma obra linda que Deus fez, irmão. Eu lembro que aquele irmão pegou e me chamou, irmão, vamos ali fora. Vamos ali fora comigo. Peguei e fui, irmão, lá fora com aquele servo de Deus. Daqui a pouco ele abriu ali aquela caminhonete, abriu atrás aquela caminhonete. Começou a descer um monte de sacola, um monte de coisa, irmãos.
Irmão, glória ao nome santo do Senhor, irmãos. Agradeço a Deus, irmãos, que o servo de Deus desceu 2 ternos, desceu 2 par de sapato, desceu 2 camisas social, desceu, irmão, 4 par de meia. Irmão, Deus preparou até peça íntima, irmão. Deus preparou tudo que eu precisava, irmão. Fora uma compra abençoada que Deus preparou, irmão. Deus trouxe, usou aquele irmão lá da cidade de Pirassununga. Nunca mais eu vi aquele servo de Deus na minha vida, irmão. Foi a primeira e última vez que eu vi aquele servo de Deus, irmãos. Ele veio, irmão, me visitar. Deus supriu toda a minha necessidade, irmão. Não lembro mais o nome do servo de Deus, só sei que o servo de Deus é lá da cidade de Pirassununga. Não sei se ele vai ver esse vídeo um dia, se ele vai lembrar. Mas, irmão, que Deus abençoe grandemente você onde você estiver, irmão. Ele veio, irmão, através da minha avó, saudosa irmã Albina, que estava morando lá na cidade de Porto Ferreira. Deus trouxe aquele servo de Deus lá dentro de casa, irmão. Supriu a minha necessidade, irmão. Tudo que eu precisava materialmente falando, irmão. Espiritual também, irmão. Trouxe uma alegria imensa dentro da minha casa. Supriu a minha necessidade. E eu tô dizendo que Deus é bom, irmão. Irmão, Deus é bom demais, irmão. O nome de Deus tem que ser glorificado no céu, na terra, em todo lugar, irmão. Nós temos que levar a mensagem, a palavra de Deus, irmão. Que Deus não desampara os teus filhos na terra. Deus nunca vai te desamparar, irmão. Deus vai suprir a tua necessidade, aquilo que você precisa. Se você crer, Deus vai enviar o anjo na tua casa também para suprir a tua necessidade. Glória a Deus. Irmão, Deus é bom demais, irmão. Deus é maravilhoso. Eu agradeço a Deus, irmãos, que congregando, um dia, eu, o Eduardo e o irmão João, na reunião de jovens, aqui da Vila Martins. Quando acabou aquela reunião de jovens da Vila Martins, irmãos, o irmão João chamou nós para ir na casa dele, irmão, fazer uma visita. Hoje o irmão João é um servo de Deus casado, tem a sua esposa, a sua filha, o irmão Eduardo também. E ele chamou nós, irmãos, para tá indo lá na casa dele fazer uma oração, orar. E nós fomos, irmãos, sentimos alegria de fazer uma visita ali na casa do irmão João. E só que só ele servia a Deus e a mãe dele. Ele tinha mais 2 irmãos, não servia a Deus. Um deles ainda não servia, né? E o pai dele também não servia. Irmãos, e nós subimos a escada, o irmão João, a casa dele tinha era tipo um sobrado assim, o quarto dele ficava no fundo, em cima da casa. Irmãos, e nós fomos ali orar no quarto do servo de Deus. O servo de Deus chamou nós para fazer uma oração ali. E nós caímos na oração, irmão. Eu, o irmão Eduardo e o irmão João. Irmão, e Deus catou nós num poder tão grande ali naquela oração, irmão. Deus passou ali e visitou tanto a nossa alma, irmão. Tanto nossa alma, e nós começávamos a dar glória a Deus, irmão, e sentir a presença de Deus. Quando encerrou aquela oração, irmão, nós levantamos. Irmãos, foi uma obra linda, irmão, uma obra linda que Deus fez. O irmão João, tomado pelo Espírito Santo de Deus, Deus tomou o irmão João na linguagem, irmão. O irmão João falava na linguagem, e eu e o Eduardo não era selado ainda com a promessa. Deus tomou o irmão João naquele poder, irmão. Ele começou a falar em linguagem, ia para lá, ia para cá, falando em linguagem. Daqui a pouco ele falou para mim e para o irmão Eduardo dar um abraço, irmão. Quando eu e o irmão Eduardo se abraçamos, irmão, Deus selou nós com a promessa na hora, irmão. Deus selou nós dois com a promessa, irmão. E começou eu, o Eduardo e o irmão João falar em línguas, irmãos. E nós falávamos em línguas, e nós não conseguíamos parar de falar em línguas, irmãos. E Deus visitando a nossa alma ali com poder, com glória. E nós sentindo a presença de Deus, irmão. E a glória do céu desceu dentro daquele quarto, irmão. E nós manifestando a linguagem sem parar, irmão. E nós não conseguíamos parar mais de falar em linguagem, irmãos. Enquanto isso, irmãos, o Carlinho, o irmão do João, estava lá embaixo, querendo entrar lá dentro do quarto, irmãos, e falando para a mãe dele: mãe, o João e os meninos estão brigando lá dentro do quarto. Olha lá a gritaria que está dentro daquele quarto. Ele não entendia, irmão, não era crente. E a mãe dele falou: não, filhos, eles estão sendo tomados por Deus. Eles estão sendo visitados com
com a promessa de Deus, irmão. O Espírito Santo está visitando eles. Não, mãe, eles estão brigando, eles estão brigando. Irmão, a glória de Deus foi tão grande que invadiu o nosso coração aquele dia dentro daquele quarto, que o irmão do João achou que nós estávamos brigando dentro daquele quarto, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Mas eu estou glorificando a Deus, irmãos, que Deus selou nós com a promessa e o nome de Deus está sendo glorificado. Agradeço a Deus também, irmãos, que aquele que achou que nós estava brigando, Deus também fez uma obra, chamou ele na graça. Também hoje é nosso irmão, violinista, casado também, tem sua esposa, seus filhos, e o nome de Deus está sendo glorificado. Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Só Deus trabalha na nossa vida dessa maneira, irmão. Como é bom, irmão, você está no primeiro amor de Cristo. O amor sincero. Irmão, quando o nosso amor é sincero, a simplicidade, irmãos. Deus trabalha tão grande na nossa vida. Você não tem ideia como Deus trabalha na nossa vida, irmãos. Muitas obras, irmão, muitas maravilhas o Senhor tem feito na nossa vida, irmãos. São obras simples, irmãos, mas é obras lindas.